Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é o dia 4 de dezembro de 2014, quinta-feira. Esse é o verbete de número 3.226. Ele tem 6 páginas, 44 logias e 12 máximos. O tema é clarividência retrocognitiva dentro da especialidade frontochakrologia. Definição: a clarividência retrocognitiva é o ato ou efeito de a consciência parapsíquica veterana perceber, captar ou acessar informações holobiográficas pessoais ou alheias através da descoincidência e projeção lúcida das parapercepções do frontochakra, dentro da parasensoriamentologia. O holopensene pessoal da paraperceptibilidade. A clarividência retrocognitiva tida ao modo de pararadiografia da pensenosfera, sendo capaz de evidenciar o prontuário serexológico da consciência. As assinaturas pensênicas mantidas nos ambientes ao longo da Seriex, que são as formas holopensênicas. A polarização lúcida do alto mater pensene catalisando sincronicidades retrocognitivas. O holopensene da seriexometrologia. Os cursos de campo e as dinâmicas parapsíquicas direcionados ao desenvolvimento do parapsiquismo em geral e da clarividência em particular. O workshop Clarividência Retrocognitiva da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas, que é a Consecutivos. A vivência da vidência parapsíquica passadológica. A holobiografometria por meio do frontochakra ativado. O terceiro olho fitando o pretérito, a ausculta bioenergética profunda, a sondagem paraperceptiva vigorosa, o acoplamento áurico intenso, a assimilação simpática impactante, a empatia holossomática extraordinária, a multidivisão de atenção interdimensional, o descortino retrocognitivo devassador, a paraperconsciência prospectiva quanto ao passado. A escavação arqueológica da parhistória pessoal e grupal através da parasemiologia retrocognitiva. A personalidade consecutiva lúcida buscando ativamente outras personalidades consecutivas, dentro da parasociometrologia. Esse é um dos objetivos da consecutivos, né? Diga-se de passagem. E na página 10, aqui no tópico fases, nós trouxemos aqui 10 respectivas fases habitualmente vivenciadas durante o desenvolvimento da clarividência facial, cujo ápice pode ser a capacidade de adentrar e captar informações holobiográficas do coadjutor. No tópico convergência, existe aqui a ocorrência da clarividência retrocognitiva, podem ser de natureza inter, para e ou extraconsciencial, ao modo dos 10 tipos listados a seguir na ordem funcional. E, finalmente, na página 11, taxologia, nós colocamos aqui 13 outros tipos de clarividência ordenadas alfabeticamente, além da clarividência retrocognitiva. Em remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Acoplador energético, autoidentificação serexológica, consim clarividente, crescendo retrocognição neorresponsabilidade e paranamnese consciencial. A clarividência retrocognitiva é para fenômeno composto capaz de impactar o experimentador jejuno. Cabe ao tenepsista estudá-lo e saber usá-lo como séria ferramenta interassistencial. Você já vivenciou a clarividência retrocognitiva? Está satisfeito com a própria performance? Na bibliografia específica, existem 3 fontes relacionadas aqui. Na mega-análise realizada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos parafenômeno, parapercepção, holobiografia, sondagem, fácies, pretérito, pangrafia, evocações, acoplamento, seriexometria, bioenergética, parahistória, seriexologia, tenepsologia, clarividenciologia, frontochakrologia, holomemoriologia, cronoevoluciologia, parasociometrologia e autorrevesamentologia. Questionamentos.
Ao verbetógrafo, professor Pedro, na parafatologia, página 7, segunda linha. Poderia explicar melhor a holobiografometria por meio do frontochakra ativado? A intenção desse verbete, o objetivo maior, é a gente fazer a correlação entre dois parafenômenos, né? O processo da clarividência, essa capacidade de poder enxergar através da ativação do frontochakra tanto a dimensão extrafísica como o processo mais relacionado ao passado, que é o enfoque que a gente quer dar aqui. Quando isso acontece, em geral, você tem uma ideia da, vamos dizer assim, da trajetória daquela consciência. Então, você, às vezes, capta algum momento da trajetória holobiográfica, ou seja, um momento da história consciencial. Com isso, você consegue ter alguma noção, você pode fazer cotejo entre aquele momento e o momento atual, você pode ter ideia, de acordo com a mensagem daquele fenômeno, do porquê que aquilo está acontecendo, qual é o objetivo, às vezes é um processo assistencial, visando muitas vezes você ajudar aquela consciência, porque isso te dá uma cosmovisão, né? Uma visão um pouco mais ampla, maior do que até então você tinha perante aquela pessoa, aquele coadjutor. Então, holobiografometria é a metria, é a aferição, é a possibilidade de você fazer uma análise mais detalhada, no caso aí da holobiografia, ou seja, do conjunto de vidas que a pessoa teve, do conjunto de biografias que a pessoa teve. E aí ele pergunta, seria como fazer uma autopsicometria, a leitura da sua pensenosfera e da sua memória? Até certo ponto sim, né? Aí no caso principalmente com a outra consciência. Então isso vai depender muito do saldo da ficha, você pode com isso ter uma noção do saldo da FEP, vai depender do momento evolutivo da consciência, das companhias, tudo isso vai entrar nesse processo, nesse saldo, nessa síntese, né? Ainda na parafatologia, página 7, última linha. Como funciona na prática a fáscies retrocognitiva potencializando as evocações serexológicas? Esse é um assunto bem, eu acho, avançado, interessante. Eu mandei um verbete há pouco tempo para revisão, justamente com esse título de fáscies retrocognitiva, porque a gente está estudando um caso aí que o professor Valdo abriu de personalidade consecutiva que tem essa condição. E o que é? A pessoa no curso intermissivo, ela se conscientiza dos erros, omissões, dos desmandos que ela fez no passado, num passado específico, numa época específica, e esse processo ela começa a trabalhar extrafisicamente com aquilo, visando ver o que ela pode fazer para ajudar, para liquidar aquela fatura, para, vamos dizer assim, sair daquela interprisão. E naturalmente, e de modo técnico, o que começa a acontecer? Ela começa a entrar naquele holopensene do passado. Então vamos supor que esse passado seja a época do Império Romano. Extrafisicamente a gente sabe que o psicossoma ele tem a capacidade de se transfigurar. Então a pessoa começa a assumir aquela fisionomia, aquela forma, aquela aparência, aquela morfologia. E começa a aparecer daquele jeito, fazendo assistência. Fazendo assistência com aquela imagem que ela tinha antes, por exemplo, como um tirano, agora do lado mais positivo, isso vai ajudar as pessoas no rapport que ela vai fazer assistência e vai ajudar também a rever aquela imagem que as pessoas tinham dela. E esse experimento, que é muito comum extrafisicamente, às vezes na UFIEX isso é feito, mas de modo muito temporário, muito rápido, em parapsicodramas de modo geral, a pessoa às vezes assume, dependendo de quem tiver ressomado, dependendo da confluência da ressoma, por exemplo, se personalidades-chave lá daquela época do Império Romano já tiverem ressomado e ela tiver chance de reencontrar essas pessoas aqui na vida atual, ela muitas vezes vai impregnar tanto a sua parafisionomia, o seu rosto extrafísico, que ela vai nascer com a mesma cara daquela época. Então ela vai ter a ajuda dos evoluciólogos, ali das consciências especialistas em paragenética, para ajudar ela naquele processo de moldagem do novo soma. É isso que a gente está explicando nesse novo verbete. Então, como a gente tem esse caso, o que acontece na prática? Ela começa a aglutinar naturalmente as personalidades daquela época, porque as pessoas não lembram, mas ela começa a olhar e sente alguma atração por aquela pessoa, mas não tem nem ideia de onde vem aquilo. E às vezes a pessoa não tem nada de esteticamente bonito, não é nada disso, é o processo da energia que junta o holopensene com a forma, com a aparência.
Então, às vezes, nas sessões de clarividência, nos acoplamentários, nesse curso que a gente vai dar no sábado, aí, que a gente vai comentar também, nesse workshop, você começa a ver que, às vezes, tem personalidades que se parecem muito com a mesma no passado, ou, por outro lado, que às vezes não tem nada a ver. Você consegue perceber que é o soma, que é uma retrocognição, quer dizer, aquele soma, aquela fisionomia que você está vendo é de uma outra vida daquela mesma personalidade. Então, a tendência é mudar bastante. Uma das leis que impera muito nisso é o processo da paragenética. Quanto mais forte a paragenética, maior a tendência dela vencer a genética na vida atual. Na parafatologia ainda, final da quinta linha, como não deixar passar batida a perda de oportunidade retrocognitiva ante os inúmeros encontros, reencontros e desencontros cotidianos. Quanto mais a gente tiver lucidez, né, ficar mais atento, naquele verbete olhar serexológico, um dos objetivos foi exatamente esse. A gente olhar tudo com esse olhar serexológico, a gente começar a ponderar sobre tudo. E é interessante que, fazendo essa saturação, a gente trabalhando na consecutivos, mexendo com esse assunto da retrocognição, naturalmente isso vai, vamos dizer assim, contagiando positivamente você a tentar reparar nessa incidência que a holobiografia tem, que a serexologia tem, que a retrocognição tem no dia a dia atual. A gente está nessa semana fazendo um curso de imersão laboratorial retrocognitiva. Tem uma pessoa que está passando e ela estava comentando exatamente isso. Em função dessa saturação, em função dessa imersão, que a pessoa passa de domingo a sexta, fazendo experiências retrocognitivas no laboratório aqui do CAEC, com a nossa ajuda, a gente faz técnica de clarividência, buscando pegar o fio da meada principal do passado dessa pessoa. Ela estava exatamente comentando isso. Há uma tendência de tudo confluir, há uma tendência de ocorrerem várias sincronicidades, mostrando e às vezes confirmando certas hipóteses que a gente às vezes levantou juntamente com ela lá. Então, para não perder essa oportunidade, eu vejo que é ter a lucidez e o olhar calibrado para essa visão do passado. Você encontra uma pessoa, às vezes nova, você é apresentado a uma personalidade, você tem que ver ali qual é o nível de afinidade que existe, da onde será que aquela pessoa é do seu passado, por que aquilo está ocorrendo nesse momento, se tem relação com outras coisas. Então, só de fazer esse cotejo, a pessoa fica mais lúcida e tende a juntar esses dados com outras manifestações. Às vezes ela vai juntar isso com o processo da TENEPS, às vezes com uma ideia que ela teve, uma inspiração, algo que ela esteja escrevendo, enfim. Tem outros elementos que podem entrar nesse processo. Professor Pedro, em Tecnologia, página 8, final da terceira linha. Poderia comentar como funciona a técnica de identificação do trafor parapsíquico pessoal? A técnica que eu fiz e que eu recomendo a pessoa ela tem que ter uma certa vivência, ela tem que ter uma experiência um pouco mais abrangente. E como é que eu fiz? Eu listei todos os tipos de fenômeno pelo qual eu já passei, já tive algum tipo de experiência. Então, tudo baseado em casos. Depois dessa listagem, você vai ter uma visão de conjunto da sua manifestação parapsíquica de modo geral. E quando você começa a fazer uma taxologia, uma classificação, você começa a ver que tem uma linha em comum. Então, você às vezes vê, aí com isso você vai ver qual é a sua tendência, qual é o seu trafor. Então, tem pessoas que vão ter mais facilidade com o processo do parapsiquismo impressivo, outras com a clarividência, outras com a retrocognição, com a projeção. E cada vez mais você vai dissecando isso e vai vendo qual é o seu métier. E uma vez identificado isso, você coloca as fichas ali, coloca mais energia, mais experiência, busca ter novas experiências, justamente para você potencializar até o nível em que você tenha confiança nesse processo. Então, uma das coisas que eu vejo no meu caso é a facilidade com a clarividência de modo geral. Então, eu estou procurando focar nesse parafenômeno justamente em função desse trafor parapsíquico. Em Crescendologia, página 8, primeira linha, favor explicar o crescendo consecução proexológica e desenvolvimento parapsíquico. Eu acho que é um crescendo natural. Quando a pessoa entra na linha da Proex, ela começa a fazer mais assistência nessa linha, é natural que ela receba ajuda para desenvolver o parapsiquismo.
Muitas pessoas, eu pelo menos penso assim, não têm o desenvolvimento parapsíquico que gostariam porque ainda não descobriram qual é a linha assistencial que elas têm que se dedicar mais. Então, quando ela entra nessa linha, quando ela está satisfeita com a própria ProEx, os amparadores têm interesse que ela desenvolva o parapsiquismo para ela ampliar a visão de conjunto que ela tem. E no nosso caso, estudando aí a retrocognição, pegando esse gancho, eles têm interesse que a gente localize as pessoas para poder exatamente saber quem é quem e o nível de afinidade que se tem para poder produzir mais, fazer mais assistência em conjunto. Aí entra equipim, entra casal incompleto cosmoético, entra amizade raríssima, entra transafetividade, tudo isso eu vejo que é uma mesma linha de raciocínio, que a base é a ajuda que você faz para os outros, né? Se você trabalha com outra pessoa e vê que vamos dizer, a amplitude de manifestação assistencial é bem maior do que trabalhando com o outro, ali você pode desconfiar que existe uma raiz maior do passado, né? Na paradoxologia, página 9, poderia explicar o paradoxo de a clarividência retrocognitiva servir de prospectiva proexológica. É a mesma linha, você começa a acessar o passado, você sabe para onde você precisa ir, o que você precisa priorizar, com quem você precisa se recompor, por exemplo, em que tipo de interprisão você precisa saudar ou sair. Então, a retrocognição mostra muitos erros, essas lacunas, as omissões do passado. Então, é uma coisa óbvia, você já joga para frente. Não, então eu preciso falar sobre isso. Por exemplo, eu estudando a vida do Littré, eu vejo que ele falou pouco de parapsiquismo, né? Se falou até contra. Então, eu insisto nesse processo parapsíquico para tentar justamente preencher essa lacuna. Professor Pedro, na Estrangeirismologia, página 7, poderia falar sobre a penetralha mentis? Essa é uma expressão antiga que significa, basicamente, a pessoa ter um nível de percussiência, ou de parapercussiência, ou vamos dizer assim, de inteligência maior. Ela é capaz de adentrar ali a mente das outras personalidades, extrair o que há de melhor, né? Então é aquele dedo na ferida. E a clarividência retrocognitiva é exatamente isso, né? Quem participou de muitos acoplamentários vê que a pessoa ali, na hora que ela está no centro, no foco da experiência, é como se ela estivesse desnuda, né? Nua, sem roupa, porque ali aparece a realidade extrafísica, a realidade multidimensional dela. E para o clarividente, vai ser justamente quem vai fazer esse diagnóstico, quem vai poder olhar, né? Quem vai ter olhos para ver, para enxergar essa realidade. Então, a clarividência retrocognitiva ajuda no desenvolvimento dessa parapercussiência, por isso que eu coloquei essa expressão aí. Em Pensenologia, página 7, final da primeira linha, poderia aprofundar a clarividência retrocognitiva, tida ao modo de pararadiografia da pensenosfera, sendo capaz de evidenciar o prontuário serexológico da consciência? É a mesma ideia. Com isso, em geral, a gente tem uma noção do nível de saúde, do nível de homeostasia que a consciência ali na sua frente tem ou está passando por aquele momento. Então, como que a gente vê isso? Muitas vezes pela aura, né, ou pela parapsicosfera, como a gente chama, a gente vê se ela está sendo assistida, se ela tem gente, vamos dizer assim, guia cego com ela, se tem assediador, se tem amparador. Então, só esse retrato, essa radiografia, dá uma ideia do motivo pelo qual eles estão ajudando a pessoa. Tem alunos do acoplamentário que a gente percebe nitidamente que muitos estão sendo ajudados pessoalmente, alguns já funcionam como isca, trazendo outras consciex para serem atendidas, e outras já funcionam ainda no nível mais avançado de amparador mesmo. Então, isso vai variar de cada caso e muito do momento também pelo qual a pessoa está passando. Em Parafatologia, página 7, segunda linha, poderia discorrer a respeito da holobiografometria por meio do frontochakra ativado? Como funciona a ativação do frontochakra? O frontochakra é um centro de força, um centro de energia que a gente tem aqui no meio da testa, sai da glabela e se projeta para cima e para frente. Existem várias técnicas de ativação do frontochakra. O que nós recomendamos mais na Conscienciologia é o próprio estado vibracional, em primeiro lugar, e depois você fazer um circuito com as energias que saem do frontochakra e entram no alto da cabeça, que é o coronochakra. Você vai formando esse circuito, esse ciclo de energias e depois inverte
aí o sentido dessas energias. Com isso, você percebe que começa a ter uma pulsação no meio da sua testa. Você tem como se fosse uma tromba, que pode se alongar ou pode ficar mais próxima aqui, como se você tivesse uma bola pulsando na sua testa. Essa manifestação de energias do frontochakra, ela é, na minha opinião, praticamente infinitas possibilidades que podem ter ali. Você pode, com isso, perceber mais ou menos o processo extrafísico, mais ou menos energias, porque na transição entre essa dimensão e a dimensão extrafísica existe a dimensão energética. Então, muitas vezes você fica muito focado na dimensão energética, percebe as manifestações energéticas, mas paradoxalmente isso dificulta a manifestação da dimensão extrafísica pura, onde você consegue ver as consciências com calma. Então você tem que passar esse gargalo para poder perceber essas manifestações. Isso falando em termos de técnicas energéticas, mas a pessoa mais intelectual, que se dedica mais à leitura, que tem a capacidade de concentração, naturalmente ela tende a ter um frontochakra mais ativado. Em Parafatologia, página 7, quarta linha, gostaria que explicasse a assimilação simpática impactante. Quando ocorre a retrocognição, através assim, de um processo de clarividência, ela tende a ser impactante porque aquilo muda completamente o cenário. E há uma tendência que eu estou percebendo daquilo se ampliar. Uma coisa que é muito comum no acoplamentar é você ver ali a face da pessoa, às vezes da consciência ou do retrossoma da pessoa, com trajes antigos, muitas vezes com uma outra etnia. Tudo isso ali já é vamos dizer, um indício retrocognitivo. Agora, o que eu tenho percebido, a gente tem batido nessa tecla na Consecutivos, é para aprofundar essa tendência. Então, por exemplo, nesse outro imersão que a gente fez, sem ser dessa semana, na última, a gente estava fazendo um trabalho, aí a gente começou a ver a pessoa ali transfigurada de uma época específica, típico do acoplamentário. Mas daqui a pouco aquilo começou a aprofundar e o próprio cenário começou a mudar. Então você ouvia a pessoa numa casa, típica da casa lá daquela época, dava para ver como se fosse uma piscina próxima, que era comum naquela época, algumas outras pessoas próximas. Então, é como se você começasse a realmente descortinar. Você estava vendo um pedaço e você vai aprofundando, aquilo tende a se ampliar cada vez mais, aí o alcance da experiência é muito maior. Uma outra experiência que a gente teve, a gente conseguiu ver uma outra pessoa, que eu sei quem é hoje, num gênero diferente, atuando com a pessoa que estava lá funcionando como coadjutor. Uma coisa totalmente, vamos dizer assim, súbita, surpreendente. Aquilo não dava para você conceber aquilo. E depois a gente foi investigar e realmente essas duas pessoas têm muita afinidade. Hoje até trabalham junto e eu não sabia. Então o que eu quero dizer com isso é que essa assimilação simpática, na hora que vem, você primeiro começa a sentir aquela manifestação, sentir o que a pessoa está sentindo, isso vai num nível que você começa realmente a evocar e ver e perceber as coisas do passado. Então, quem não tem muita experiência, há uma tendência disso realmente ser impactante. Eu estou estudando esse fenômeno porque é mais do que uma clarividência pura. Eu acho que isso que o professor Valdo chama de pangrafia, na hora que a coisa começa a ficar com vários fenômenos intervenientes ali. Mas na prática é como se você visse um teatro na sua frente, é como se encenasse uma manifestação de uma outra vida com vários personagens e aquilo com uma mensagem para você poder captar e, se for o caso, transmitir para essa pessoa, a essência pelo menos. Professor Pedro, em uma noite, ao me deitar, só um pouquinho, veio imagens em 3D de uma tribo indígena. Tive a sensação de estar lá, e isso já aconteceu outras vezes. Seria um tipo de clarividência? Pode ser. Aí você tem que ter experiência porque a clarividência a gente não tem dúvida. Não dá para confundir com imaginação. Então ela pergunta aqui, além de registros, como poderia fazer maiores investigações? Eu acho que tem que ter experiência de clarividência. Por exemplo, você já fez o acoplamentário? No acoplamentário, o curso assim, de entrada, ele não tem pré-requisito em que se faz só a clarividência. Então, com isso, a pessoa vai desenvolvendo essa noção
do que é a clarividência, do que é a manifestação energética, do que é a Dimené, e aí com isso ela não tem mais dúvida. Mas, de qualquer modo, veja se faz sentido. Se você teve essa sensação de estar lá, eu te pergunto, como índio ou como o homem branco? Porque às vezes as pessoas têm essa manifestação, às vezes era como se fosse na época da colonização, né? Então, às vezes pode ser seu caso, tem que investigar. Pois não. Eu, na realidade, queria aproveitar e sugerir referências básicas sobre o estado vibracional, que você respondeu uma pergunta e falou sobre o estado vibracional. Eu queria aproveitar a deixa e sugerir. A pessoa ela pode pesquisar tanto na Enciclopédia da Conscienciologia, tem 3 verbetes, um deles é o efeito do estado vibracional, o outro é estado vibracional, e o outro é impedimento ao estado vibracional. Nos 700 experimentos da Conscienciologia, a página 348, 349, 350, 353 e 354, também a pessoa vai encontrar várias informações a respeito do estado vibracional. E também tem no Homo Sapiens Reurbanizatus, tem 7 capítulos, né? Vou repassar aqui as páginas, 800, 802, 803, 805, 806 e 808 e 810. E no Projeciologia, página 497. E eu queria aproveitar também de fazer uma pergunta. Não sei se você quer dar. Então tá. É o seguinte, você mencionou há pouco, respondendo também um questionamento, das amplitudes de manifestação nas relações e do teu preenchimento de lacuna. Você falou que um dos pontos aí no seu estudo é justamente preencher a lacuna em relação ao aspecto parapsíquico, que você insiste nisso. Uhum. A escolha da área do parapsiquismo para você preencher essa lacuna, isso é de caso pensado? Quando foi que você iniciou essa seleção? O que eu procuro perceber é o parapsiquismo de modo geral. Então, não vou fazer muita distinção. Mas a pessoa tem que juntar isso com as tendências dela. Então, aí entra o trafor parapsíquico. Então, se a pessoa já tem uma tendência que ela percebeu, né, natural, ou fruto de alguma outra experiência anterior, então ela junta as duas coisas e ela começa a produzir com isso. Uma conclusão que eu acho interessante, você vê que o que foi cair na minha mão, né? O que a vida foi, vamos dizer, conduzindo para eu trabalhar hoje. É o processo de memória relacionado ao parapsiquismo. Então, o parapsiquismo, muitas vezes, essa tendência de saudar, e o processo de memória já é uma linha holobiográfica que o próprio Littré trabalhava muito, né? Com filologia, ele escreveu história da língua francesa, história da literatura, história da medicina. Então, existe esse processo de memória, de lexicologia, e agora nós estamos colocando, no caso dele tinha medicina, mas a gente está tentando compensar com o processo parapsíquico, e a retrocognição sintetiza isso. Então, no curso Identificação da Retrosenha Pessoal, um dos objetivos é ajudar a pessoa a fazer esse mapeamento desses vetores holobiográficos que eu chamo, quer dizer, dessas linhas que se insurgem na vida da pessoa. Com a conscienciologia, isso pode atingir ou assumir, ou pode ter uma cara nova, mas se você for pegar a raiz lá atrás, muitas vezes a pessoa não trabalhava, não era com retrocognição, às vezes era com a memória de um modo geral. Então, a AIC, ou a especialidade, ou os livros que a gente vai escrever, visam justamente pegar aquilo que já vinha vindo, mas atualizar com o paradigma consciencial, né? Dar uma, vamos dizer assim, uma renovada, uma atualizada e uma amplificada nas possibilidades, né, de atingir as pessoas em termos de assistência. Então, porque senão a pessoa não consegue desenvolver, né? Se for uma linha que não é muito dela, aquilo não tende a não frutificar muito. Essa que é a ideia. Ao verbetógrafo, professor Pedro Fernandes, na Sinergismologia, página 8, primeira linha. Poderia ampliar o sinergismo intenção e intenção, com S e C cedilha, né? Aí é um trocadilho, na verdade, que intenção com S vem de intensidade. Então, a ideia é ver a intensidade da sua intenção, porque se você, no processo da clarividência retrocognitiva, se você coloca muita energia, muita, vamos dizer assim, força de vontade, muita motivação, quer dizer, se a intensidade é muito grande, há uma tendência de você evocar com mais força aquele passado, aquela época, e você ter mais êxito na retrocognição.
Por outro lado, você vai evocar também as energias da época, as consciências da época, né, as companhias, etc, etc. Então, a pessoa tem que saber lidar com o processo de evocação, tem que ser técnico em evocação. Então, por isso que é o ideal a pessoa já dominar o estado vibracional, que a Fabiana estava comentando. Se a gente parte do princípio, especificamente na consecutivos, o ideal é que todo mundo assuma o mais precocemente possível já o nível de desperticidade que se tem, para justamente poder mexer com o passado e não se abalar com esse passado, seja ele de que coloração for, né? Seja ele de que nível, que cheiro que ele tiver. Então, o desperto já tem condições de poder ver determinada realidade mais nua e crua, e aí com isso pode fazer mais experiências, ou pelo menos os amparadores se sentem mais à vontade para mostrar determinadas realidades para o desperto. Então, por isso que a gente está paralelamente trabalhando, todo mundo correndo atrás da desperticidade para poder mexer com a retrocognição sem maiores problemas. A clarividência retrocognitiva pode ocorrer aos modos de um filme? Sim. Onde além de imagens é possível perceber a fala? Sem dúvida. Existem vários tipos de retrocognição. E eu estou terminando também outro verbete que é taxologia retrocognitiva, em que a gente fala isso lá. A pessoa pode se ver de fora, ela pode se ver como personagem daquela trama, ela pode falar um outro idioma, ela pode perceber de N formas o processo retrocognitivo. Inclusive, muitas vezes ele começa a se insinuar nos sonhos. Então, a pessoa às vezes tem um sonho meio histórico, um sonho semilúcido, um sonho em que já há uma conotação retrocognitiva, sim. Então, isso é possível. Quer falar? Pedro, queria saber, assim, na sua experiência, que existem pessoas que você tem mais facilidade de ter a clarividência e outras, às vezes, você não vê nada. Então, assim, o quanto que isso tem do momento da pessoa, entendeu? Se você já percebeu isso. Eu acho que qual a tua experiência, são muitas variáveis. Existe o contato dos dois prévio, né? Então, talvez seja um dos critérios maiores. Se há muito rapport, há uma tendência de ter isso. Se há pouco rapport, não tem. Mas eu já vi, às vezes, a pessoa está encapsulada pelos amparadores, a gente às vezes não sabe por quê. Ela está num momento crítico, ela está passando por um processo, às vezes, assistencial, no momento da ProEx, que eles não querem mexer muito com ela, não querem, então ninguém percebe muita coisa da pessoa, até para não puxar nenhuma linha que não deve. Então, de acordo com o momento, a pessoa fica mais assim, available ou menos, ela fica mais predisposta ou menos. Eu acho que quem manda muito nisso aí são os amparadores, principalmente em curso. Em curso a gente tenta ver, né, o máximo, mas às vezes você percebe que não pesca nada. Então tem essa via de mão dupla, né? Porque é interessante nesse processo retrocognitivo que envolve outras variáveis. Outras variáveis, sem dúvida. Não, e o que mais conta são os amparadores. É igual no shopping, aí, espontaneamente eu estou lá comendo e começo a ver coisa da pessoa que estava do meu lado em função de uma amparadora. Eu acho que é só mais em função dela. Então, uma coisa que eu busco é ter, assim, algum tipo de mérito para eles poderem mostrar quando for possível, para a gente poder ter noção, para poder escrever mais, para poder explicar mais para os alunos, para poder ajudar mais para as pessoas, não simplesmente por saber, né? Porque um dos problemas da retrocognição é a curiosidade que isso causa. A gente vê aqui na comunidade, acontece uma novidade, o povo não se sossega com a fofocada e com tititi e com não sei o que lá, imagina sabendo do que as pessoas fizeram no verão passado, né, nas outras vidas. Então, aí que ia ser até essa seria a minha segunda pergunta, né? Quando que você junta e chega o momento de abordar a pessoa? Porque uma hora você está olhando, por exemplo, desse exemplo, quer dizer que você vai sair falando para a pessoa, né? E qual que é o momento ali que você vai dar uma dica ou falar e aquilo vai ter uma repercussão positiva na ProEx dela? É até um paradoxo, né? Que acho que eu já falei em alguns cursos, que eu percebo comigo naturalmente. Quanto mais eu vejo, menos eu falo. E quanto menos eu vejo, mais eu falo. Porque, como eu vi pouco, eu tento botar tudo que eu sei. Mas quando eu vi mais, eu fico mais... Vou pelas beiradas, para ver o que a pessoa percebeu, para ver se ela já tem alguma noção, até para questionar a minha própria percepção, se aquilo preciso ter mais experiência para não chegar a ser muito taxativo. Então, por isso que eu acho uma bênção a dinâmica.
E é o que eu chamo de convivência parapsíquica regular, né? Quando você tem a possibilidade de conviver com várias pessoas, as mesmas pessoas no ambiente parapsíquico ali, de caso pensado, você começa a ter mais chance de juntar essas pontas. Aí dá mais segurança para você poder eventualmente falar. Agora, eu procuro sempre ter um sinal, um ensejo, uma motivação assistencial, para a pessoa ver se, sabe, se na cabeça dela faz sentido. É tentar ver, não que eu consiga, não estou falando isso, mas tentar ver qual a intenção do amparador ali, porque às vezes a intenção dele está lá na frente e a gente não consegue perceber. Mas não é fácil, né? A gente fica sempre nessa dúvida do que falar e tal, tem que ir com muita parcimônia. Vamos ver aqui, na numerologia, página 8, observei que está em um crescendo. Deixa eu ver aqui. Não é página 8, não é número 8, página 11. Observei que está em um crescendo, ou seja, para termos a soltura holomnemônica é necessário fazer as outras 6 solturas anteriores. De modo geral, nessa da convergência, a gente não quis fazer tanto um crescendo, mas há essa lógica, né? Eu coloquei aqui o nível de descoincidência holossomática, permitindo principalmente grau maior de soltura paracerebral, a fim de melhor acessar arquivos holomnemônicos. Então, é isso que a gente estava comentando. O que favorece a soltura paracerebral? Então, todo o trabalho intelectual, mental somático, o processo de ativação dos chakras superiores, você ter experiência com a manifestação parapsíquica no acoplamentário, por exemplo, nas dinâmicas, tudo isso faz com que a pessoa fique mais solta. Vou dar um exemplo para ilustrar que eu vejo que às vezes não é direto, quer dizer, a pessoa faz uma série de exercícios e quer ter a experiência só naquele ambiente. Às vezes não é, ela já vai como uma pessoa que está malhando, ela leva aquele condicionamento físico para onde quer que ela vá. Acho que foi no final de outubro agora, não, foi no começo de novembro, no feriado, se não me engano, de finados. A gente teve o curso de cosmovisiologia e holotecologia. E a gente vinha num conjunto de cursos, né? Teve o fórum, teve mais algum, teve o Cipro, e eu estudando e falando e preparando essas aulas. E, paralelamente, mudando de casa, né? Nesse final de semana a gente conseguiu mudar, a gente reformou e conseguiu mudar depois de mais de um ano. E o que aconteceu? Nesse domingo que eu fui falar de sincronicidade, lá nesse curso, a gente comentou, fizemos lá uma taxologia, até já tem um verbete sobre isso, e eu tive que terminar e ajudar a Cris, que estava fazendo a mudança. E o que era a mudança? Eu tinha que pegar os livros da casa do Loche, né, que ele colocou lá para a gente, na hora que inundou nossa casa, na emergência, muita coisa da nossa biblioteca ficou lá e a gente estava trazendo de lá para a nossa casa. E eu vim empurrando um carrinho. Fiz aqui umas 4 viagens, né, Cris? Na terceira viagem que eu fiz com esse carrinho de compras normal do CAEC, que está bem, assim, já alteradinho, gasto, quebrado, difícil, muita coisa, teve uma hora que esse carro ele tombou. Na hora que ele tombou, eu fiquei com medo daquilo tudo cair, porque já estava dando um trabalhão. Na hora que aquilo tombou, aquilo tudo mudou na minha frente e eu me vi empurrando um carro de madeira, muito antigo, com umas rodas enormes, cheio de coisa dentro, não sei se era pedra, e eu maltrapilho, todo barbado. E outra coisa, nesse dia estava fazendo um sol, um calor infernal, e lá na experiência do passado também eu estava num sol, e o que eu acho que foi o gatilho foi o medo daquilo virar, porque na experiência do passado também aquilo virou, tombou, e eu sabia que se eu perdesse aquela mercadoria, aquele negócio lá, eu ia sofrer alguma consequência. Então, eu atribuí muito essa ocorrência retrocognitiva, esse flash retrocognitivo, que eu acho que eu era tipo um presidiário, um preso, um prisioneiro, há alguns fatores. Primeiro, essa saturação que eu estava falando. Então, mexendo muito com a aula, falando do assunto, trabalhando muito com a cabeça. Então, eu saí de lá cheio de energia. Segundo, houve aquela conjuminância que eu falo, aquela convergência, aquela congruência de fatores. Era o mesmo clima, eu estava suando em bicas e repetindo o processo motor, né? Psicomotor, você repetindo a mesma manifestação. E a emoção, que eu acho que foi o fator desencadeante, o medo daquilo virar. Então, esse instinto de cuidar para não virar,
é que eu acho que deflagrou. Mas eu atribuí muito ao processo de estar vindo num ciclo. Então, muitas vezes a gente vai colher os louros do parafenômeno depois de muito investimento em áreas diversas, porque às vezes a pessoa fica muito focada numa área e ela não consegue perceber o retorno que isso pode dar. Pois não. Eu não sei se você já falou aqui na página 8, no detalhismo, na principiologia. Principiologia. E efeitologia, o efeito ralo das retrocognições. Tá. O princípio da inseparabilidade grupocármica é um princípio que a gente usa que ninguém conhece ninguém por acaso. Está todo mundo, de algum modo, vamos dizer assim, preso. Essa prisão, ela pode ser, melhor falando, essa ligação, pode ser mais homeostática, pode ser mais positiva, mais equilibrada, tendendo para a amizade, o coleguismo, ou mais nosográfica, negativa, quando há rixa, inimizade. Mas o fato é que, ao longo das vidas, há uma tendência desse grupo vir evoluindo. E para evoluir, uns têm que ajudar os outros. Quer dizer, o mais lúcido ajuda o menos lúcido e assim por diante. Então, para a gente se liberar do grupo, e o processo é muito lógico, porque lá na frente tem a consciência livre, aquela consciência que não ressoma mais, não renasce mais. Então, é como se ela já tivesse se liberado desse grupo, desse planeta, ela vai agora cuidar de coisas mais avançadas. Então, é um princípio que a gente usa nos cursos consecutivos, porque às vezes as pessoas não sabem nada do próprio passado, mas estudando o grupo com o qual ela convive, às vezes ela pode ter uma ideia do passado. E na efeitologia, o efeito halo da retrocognição, das retrocognições, é porque ela nunca é unidirecional, ela não tem só um vetor de manifestação. Quando a pessoa tem uma retrocognição, aquilo vai dar estilhaço para todos os lados. Estilhaço nela, por exemplo, ela vai rever os próprios valores, ela vai rever a proex, ela vai rever certas condutas que ela tem, porque às vezes ela vê que há milênios que ela é daquele modo, mas também vai ter um estilhaço no grupo. Ela vê que aquilo vai repercutir no grupo, ela vai olhar para as pessoas com outros olhos. Às vezes o próprio processo energético resultante da retrocognição já causa isso e outras pessoas podem até ter retrocognição também, sem saber, instintivamente, ao modo de um parapsiquismo impressivo, ou conscientemente podem passar pela experiência. Então é como se você jogasse a pedra no lago, aquilo vai gerar várias ondas concêntricas ali. A retrocognição é bem isso, e aí vai variar a intensidade. Tá bom, obrigado. Eu queria só tirar uma dúvida aí com você. Pois não. De um vídeo que eu vi, uma pessoa que tinha uma certa clarividência viajoura. E ela, conversou com um projetor, que já projetava lúcido, que eles, em determinados dias, se encontravam e ia fazer uma assistência. E nessa assistência, ele conseguia sair fora do corpo, né, lúcido, e ela só o acompanhava com a clarividência. Porém, ela que estava guiando ele, né, à distância. Como pode, assim, essa pessoa, a uma certa distância, acompanhando ele, sem que ele o veja, ela, nessa clarividência, e ainda chegando ao local, ela ainda teve uma pré-cognição, porque evitou uma pessoa ao suicídio. Porque ele tinha predisposição a mexer no físico, com ectoplasmia, e movimentar objetos, né, no físico, e ela não tinha essa predisposição e levou ele para que ele poderia impedir isso. Em teoria, é tudo possível essa condição. Agora, são muitos fenômenos ali conjuminando para isso tudo acontecer. Então, eu teria que conhecer a pessoa, né, ver o caso, ver se é possível realmente. Assim, na teoria, a pessoa pode. Ela está aqui, ela fecha o olho, ela começa, né, a sintonizar com o ambiente, ela começa a ver o ambiente, o que está acontecendo lá. E aí, se for o caso, ela poderia até orientar. Mas eu acho que tem que ir devagar. Tem que ter o princípio da descrença. Vamos conhecer mais a pessoa, né, para poder assinar embaixo, tá bom? Na antagonismologia, página 9, como fazer a diferenciação entre alucinação em clarividência e imaginação em clarividência? A questão é a prática, acho que a pessoa tem que ter experiência. Na prática, ela não tem a dúvida, é bem diferente. Se houver muita forçação de barra
imaginação, por exemplo. Às vezes a pessoa tem 10% do fenômeno, mas ela coloca os outros 90% com imaginação, com teoria, com alguma história para aquilo ganhar algum outro teor. Então, o problema é a pessoa inexperiente ou que quer aparecer, tem algum interesse secundário, e aí ela contamina o fenômeno. O ideal é você ficar restrito àquela manifestação daquele fenômeno. Depois você pode elucubrar. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é em função disso outro? Mas você não contar uma história em função se aquilo realmente não aconteceu, né? Professor Pedro, em Parafatologia, página 7, final da última linha, poderia explicar as expressões faciais do retrossoma? Na prática a gente observa isso. Às vezes você vê tanto na retrocognição, você consegue obter a mensagem, obter mais dados em função dessa expressão facial, porque a expressão facial transmite muito o processo emocional, como que a pessoa está sentindo. Ou se você está vivenciando aquela retrocognição, você consegue saber como era a sua tendência facial. E há justamente uma tendência mesmo disso poder se repetir ao longo da Serex. Existem pessoas que têm tiques faciais no retrossoma, numa vida anterior e na vida atual também. Estou lembrando aqui um curso ECP2 que eu dei no Rio, que na hora que eu fui entrar no campo, que você passa por um pano, né? E você sai do claro para o escuro, na hora que eu fiz isso, eu tive lá uma experiência retrocognitiva bem assim, prolongada, e o que me chamou a atenção é que eu era muito idoso e tinha uma parte da minha face que ela era diferente, é como se ou tivesse uma ferida aqui, ou havia como se fosse um repuxamento, uma paralisia facial, alguma coisa, e eu mancava e era muito idoso, então não sei se eu tinha tido um AVC, mas isso me marcou muito do lado direito, todo esse meu lado direito. Paradoxalmente, eu estava super feliz, super em euforia. Então, isso acontece. Às vezes você consegue ter essa impressão, a assimilação ela é muito forte. Em Parafatologia, página 8, final da terceira linha, poderia comentar a predominância dos assédios multimilenares ou das amizades raríssimas interexistenciais na parapsicosfera pessoal? Isso, assim, é uma linha de corte, né? Obviamente que dentro disso há um degradê, há um crescendo aí. Mas, de modo geral, no acoplamentário, principalmente, a gente consegue ter uma noção desse saldo, o que está predominando e qual o nível de lucidez que a pessoa tem. Nos primeiros cursos, principalmente, isso é mais assim, nu e cru, você vê a realidade como ela realmente é. Depois a pessoa vai fazendo recim, vai fazendo reciclagem, participa de cursos, dinâmicas, há uma tendência disso ir limpando, é o que a gente chama de descablagem, né? Vai cortando ali as conexões. Em Tecnologia, página 8, final da primeira linha, como funcionam as técnicas de comprovação da Serex? Existem várias técnicas. Existem técnicas parapsíquicas e técnicas intrafísicas. Por exemplo, técnica intrafísica, você tem a informação de que fulano hoje foi Beltrano no passado. Então, uma técnica é você estudar o temperamento dessas duas personalidades e fazendo um cotejo e vendo que realmente somente aquela personalidade seria capaz de fazer aquilo que foi feito. Então, com a exaustividade da análise do temperamento, você consegue fazer. Em termos de parapsiquismo, a pessoa que passa por uma clarividência dessa retrocognitiva, ela não tem como. Vou contar outro caso. Eu estava sentado aqui um dia, o professor Valdo fazia a mega euforização. E aí entrou um rapaz que nunca tinha vindo aqui. Então já tinha a sincronicidade dele estar aí esse dia, nunca tinha entrado. Alguém pegou, ele ouviu falar na rua e veio aqui porque ele ia viajar logo em seguida. Ele foi sorteado naquele dia. O rapaz sentou aqui. Então eu era monitor, foi feita a mega euforização, eu fiquei olhando, a gente fica de olho aberto por causa da monitoria. Eu estou olhando para o rapaz sem nenhuma intenção, daqui a pouco eu começo a olhar, ele transfigura e ele com um elmo na cabeça e com um negócio vermelho aqui assim, ó. Mas assim, materializado na minha frente, um capacete que na época eu não sabia, mas é típico lá dos soldados romanos, né? Aí eu falei, que loucura, coisa interessante. E aí foi, daí a pouco eu ouvi em cima de um cavalo liderando um regimento enorme. Eu falei, nossa, que loucura. Aí fui para casa, fui estudar e vi que o processo era provavelmente ligado a Roma. Saí para voltar para a tertúlia, quando saio encontro a pessoa que tinha trazido. Não falei nada, ela falou assim, não,
esse aqui é o fulano, ele veio aqui rapidinho, porque semana que vem ele vai para a Itália, ele vai voltar para a Itália, porque ele já morou lá, veio para cá, mas ele adora a Itália. Inclusive, ele é policial hoje, ele vai fazer um curso, sei lá o quê. Eu falei, nossa, que loucura! E eu falei com ninguém isso, ninguém sabia, coisa tudo assim em cima do lance. Então, isso é um tipo de comprovação, né? Eu fiquei mudo, calado, vi o negócio, a informação depois veio até mim. Então, é uma forma de você comprovar e ver como que a pessoa fica naquele holopensene, às vezes depois de 1, 2 milênios ainda com aquele grupo, com aquele holopensene. Então, a experiência que eu acho que ajuda a comprovar. Pedro. Pois não. Aqui no B, por favor. Pode falar. Como que a clarividência retrocognitiva pode ajudar na identificação da linha de pesquisa assistencial? Quem ainda não identificou, como que isso pode ajudar? Eu acho que é uma grande técnica para isso, porque você começa a lidar com outros dados, com outras informações que esse cérebro ainda às vezes não teve. Então, vamos supor, a coisa pode acontecer tanto você acessando aquela holobiografia, que aí é uma coisa muito, vamos dizer assim, na cara, como esse caso, por exemplo. Se eu pudesse entrevistar esse cara, se a informação não tivesse vindo, né? Eu ia perguntar, mas escuta, qual que é a sua afinidade com, sei lá, ou o belicismo, a polícia, ou alguma outra coisa para ver. Mas uma outra coisa que é mais comum, que a retrocognição, eu acho que ela é mais rara. Mais comum é você ver o contexto extrafísico. Vamos supor, você está trabalhando com uma pessoa. Daqui a pouco você vê uma pessoa transfigurada, um amparador transfigurado com alguma indumentária específica, por exemplo, ou da monarquia, ou de um processo de assistência da medicina, ou uma condição de intelectual, algo muito característico. E aí você começa a fazer e você vê o nível de afinidade ali. Então, às vezes, o amparador já aparece daquele jeito para você ter noção, para você poder, ajudar a pessoa. Então, a linha aparece muito nessas manifestações parapsíquicas. Só que, às vezes, um caso, uma experiência é pouco. A pessoa que faz muitas experiências, é aquilo que eu estava falando, ela lista, depois ela fala, nossa, eu fiz, vamos supor, 50 acoplamentários, e ela vai vendo que ali sempre falam comigo, vamos supor, alquimia. E eu, nessa vida, não tenho nada diretamente com isso. Meu caso foi um pouco assim, na questão da retrosenha. Quando eu perguntei para o professor Valdo se a minha retrosenha tinha mais a ver com a medicina, isso antes de saber do meu passado, do recente, do Lettré, ele falou, não, a medicina é mais recente para você, o seu caso é a filologia. E nessa vida de filologia tinha muito pouco, era muito superficial, entende? Então, quem é mais parapsíquico, quem tem mais clarividência, começa a ver essa linha do passado, que lá no passado a pessoa já vem trabalhando dentro de uma linha. Eu escrevi um verbete que chama Leitmotiv holobiográfico, que é leitmotiv ou leitmotiv, que é exatamente essa... Na música tem isso, que vamos dizer assim, ali a tendência da melodia mais que se repete, que conduz, né, que é aquela mais prioritária. Então, a gente parte do princípio que na holobiografia também é assim, de um modo ou outro, há uma tendência de se repetir ou de se permanecer na mesma linha, só que, obviamente, melhorando, atualizando e ampliando aquela manifestação. Então, para te responder, a clarividência já dá muito isso, em função das companhias, e se tiver retrocognição, aí, sem dúvida, aí dá... Quando a pessoa não tem a clarividência e as outras pessoas começam a ter a clarividência em contexto de dinâmica, essas coisas, é um fio da meada para tentar ver o que começa a se repetir para identificar a linha de pesquisa assistencial? É uma linha. Você tem que não partir do pressuposto que aquilo é verdade, mas você investigar, não custa nada. Aí ver qual que é a manifestação que isso causa em você, a repercussão, se tem lógica, se não tem, porque pode haver um estranhamento. Dependendo da linha, a pessoa pode ter preconceito. Na conscienciologia, às vezes, as pessoas não querem ter sido artista, né? Não querem ter sido, sei lá, vamos supor, prostituta, não querem ter sido assassino, não querem ter sido belicismo. Então, mas isso fatalmente ocorreu, é só andar um pouquinho mais para trás que há uma tendência disso acontecer. Então, acho que quanto menos pudor tiver e a pessoa realmente assumir aquilo que ela acha que foi, mais há uma tendência dela ganhar com isso. Pedro,
É justamente sobre essa pergunta do colega. Você trouxe o exemplo do soldado romano, né, na mesma linha da polícia, ainda naquele mesmo padrão. E o seu exemplo é completamente diferente. Então, o que você acha que faz? A pessoa ela não saiu ainda, o soldado romano continua na mesma estrada e o seu exemplo é completamente diferente. Em duas linhas, um como ferramenta, né, e a outra como... O que entra... Porque quando a gente vai assim, aprofundar, não é completamente diferente. Você vê que tem aquelas insinuações, mas tem outras prioridades. Ou é o que eu chamo de para-viés, que é o curso intermissivo. Então, quem fez o curso intermissivo fez toda essa reflexão antes de ressomar. Então, às vezes, vinha numa linha, mas resolveu começar a priorizar uma outra. Então, às vezes, muita gente entrou na área da saúde em função disso, tentou, às vezes, sair um pouco daquela tendência. Vamos colocar artística, mas tem uma área nova, mas todo o temperamento, a manifestação e o grupo ainda é do passado. Então, o curso intermissivo ele não ajuda muito em função disso, e pode até mudar o próprio, um pouco do temperamento. Tem um caso mais recente aí de personalidade consecutiva, né, o mais quente, que está sendo estudado, em que a pessoa não se identificava, já sabia há 15 anos, dessa possibilidade, já estudava há 15 anos, mas ainda não tinha assumido em função do temperamento que não batia completamente. Mas o que o professor Waldo explicou? É a mega melex, né, que ela teve, é o impacto extrafísico, é você sair de uma vida e você ver que às vezes ela foi ociosa, você às vezes não fez o que você poderia, o alcance poderia ter sido outro, às vezes você escreveu contra uma determinada linha. Então, a pessoa, extrafisicamente, a consex fica muito reflexiva. E se ela pôde ficar um tempo maior no extrafísico, isso tende a mudar. Então, ela vem muito mais assim, low profile, mais desconfiada, com medo de errar de novo. E aí, aquele temperamento, às vezes, mais combativo, mais exótico, mais para frente, às vezes não aparece tanto. Mas quem convive com a pessoa, às vezes, já percebeu aquele outro temperamento aparecer também. Então, o curso intermissivo, ele às vezes dificulta ele melhora a pessoa, mas dificulta também nessa identificação, porque não é um processo linear, né? E esse soldado romano, eu não sei se ele fez curso intermissivo, então a pessoa vem com os instintos dela, tudo acaba confluindo e ela tende a cair naquilo que era dela. Então, mesmo. seria como se fosse uma espécie de esbregue extrafísico, e a pessoa ela vem num padrão de manifestação bem mais resistente, recuado, travado nesse sentido. Na Interaciologia, página 8, final da 4ª linha, poderia abordar a interação clarividência retrocognitiva para banho confirmatório? Quando há um contexto, uma conotação assistencial nesses cursos, dinâmicas, por exemplo, às vezes você começa a ver aquilo forma um processo retrocognitivo, mas você fica na dúvida. E aí os amparadores muitas vezes vêm com esse para-banho para chancelar que aquela informação ela realmente tem a sua razão de ser. E antagonismologia, página 9, favor explicar o antagonismo estereograma clarividência. Essa é uma técnica usada no acoplamentário, mas que uma coisa não é a outra, ajuda. O estereograma são aqueles desenhos, aquelas imagens em 3D, né, que é feita para a pessoa se concentrar e ela começa a ver um objeto em 3D em função daqueles desenhos. Então isso ajuda porque trabalha também a ativação do frontochakra, mas isso não é a clarividência. A clarividência ela é extrafísica, ela é além do soma, além do processo visual. E ele pede aqui também taxologia, página 11, para comentar os itens clarividência hipnagógica e hipnopômpica. Vamos ler aqui. Hipnagógica número 6, o parafenômeno clarividente transcorrido no momento de conciliação do sono, durante a transição vigília-sono. E o outro é o contrário, quando a pessoa está acordando, né, no momento do despertar da consciência ou saída do sono, ou seja, sono-vigília. A base dessas experiências é o encaixe e o desencaixe dos corpos, né, a descoincidência de um corpo e outro. Então, muitas vezes, os amparadores aproveitam já essa predisposição natural, que a pessoa já está mais solta, já está mais predisposta, já está mais para lá do que para cá, e potencializam essas clarividências, aí no caso retrocognitiva. Pode ser retrocognitiva ou não, aqui no caso uma clarividência de modo geral.
Então, às vezes, é mais fácil você perceber as consciex que eventualmente estejam ali no quarto, se chegou alguém naquele momento, porque é como se, por um momento, a consciência estivesse como semi-consciex, ela está mais para lá do que para cá. Agora, o mais comum é quando a gente está acordando, por isso que o ideal é acordar com mais calma, perceber, sondar o ambiente, ver se tem uma ocorrência como essa. Isso é o ideal, porque às vezes isso tudo é utilizado como recurso mnemônico para os amparadores, para você poder conectar com uma projeção que ocorreu antes, né? Uma projeção que ocorreu à noite. E ali é o desfecho dessa experiência. E pede para comentar também a frase enfática. A clarividência retrocognitiva é para fenômeno composto, porque é clarividência e a retrocognição, capaz de impactar o experimentador jejuno. Cabe ao tenepsista estudá-lo e saber usá-lo como séria ferramenta interassistencial. Então, eu acho que só há desenvolvimento desses fenômenos no contexto assistencial. E a TENEPS ela é muito boa para isso, porque às vezes ela extrapola ali o beabá, né, vamos dizer, o dia a dia, o arroz com feijão, e você começa a ter essas extrapolações em termos de clarividência e retrocognição. Pode falar lá atrás. Aqui atrasada, mas já que estamos falando da frase enfática, a questionologia já vivenciou a clarividência retrocognitiva? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque me surgiu uma dúvida recentemente, e eu estava com ela para conversar com você, e parece que a oportunidade é agora sobre clarividência retrocognitiva. Quando você tem essa clarividência retrocognitiva, você acessa a sua holomemória, tudo isso que você colocou agora. Mas há possibilidade de uma visão, uma identificação de uma personalidade, e essa personalidade se apresentar em vários ambientes diferentes. Eu estou tentando colocar a pergunta de uma forma mais conscienciológica, né? Essa personalidade pode ter sido você? Se ela se apresenta em momentos diferentes? Como? Isso, por exemplo, você está numa dinâmica e algumas pessoas identificam que aquela personalidade chegou ali e está ali. Né? Eu antes tinha para mim que poderia ser um amparador, ou alguém que foi meu amparador em outro momento, tudo isso. Mas a pergunta começou a ficar muito presente em mim, será que não é algo, né, ligado a você mesma? Entendi, pode ser. Agora, o que tem que entrar com criticidade é que, na prática, sinceramente, essa confirmação, se é ou se não é, ela vem a posteriori. O mais importante é o holopensene que aquela ideia traz. Então, vem um amparador, e se várias pessoas começam a achar que lembrou de fulano, alguma coisa da história, se é ou se não é, não interessa, mas o fato é que ele representa aquele momento. E aí a consim também pode ter relação com aquele momento. Então, essa é a primeira manifestação, primeiro, vamos dizer assim, conclusão que a gente pode ter. E aí depois, essa confirmação, aí vai depender muito de temperamento, de analisar, porque aí realmente pode ser um, pode ser outro. Vamos supor, se é a consim e o amparador trabalhou com ela no passado, vamos supor que ela foi conhecida, e ele chega e ele vem carregando conscientemente aquele holopensene, as pessoas vão começar a perceber e vão achar que é a própria consciência, mas às vezes não é, pode ser uma consim. Então, o mais sério é a decodificação do holopensene, que eles querem passar esse recado. E de posse disso, às vezes a pessoa já pode trabalhar, porque ela já sabe qual que é o grupo, qual que é o holopensene, qual é a demanda que ela vai trabalhar, entende? Essas confirmações eu deixaria para depois. Sim, o rastreamento, por exemplo, se é uma consciex, essa consciência é uma consciex, ou se é um rastro de mim mesma, tem alguma coisa que a gente possa identificar? Não, acho que vai cair nisso que eu estou falando, não interessa tanto. Se tiver interesse, eles vão abrir o jogo, de algum modo a informação vai vir. O que eu vejo na prática é as pessoas têm medo de errar, né? Tem medo de ir para uma linha que não seja verídica. Então, quer saber se é fulano, se é beltrano. Eu acho que tem que ir devagar e deixando a coisa se firmar.
holopensênias, consegue, sabe, aparecendo, porque aí pouco a pouco ela vai tendo a confirmação. E principalmente ela vai tendo chance de ter a retrocognição confirmatória, né? Tânia, quer falar? Depois do espirro? É na página 7, na parafatologia, na segunda linha, no final. O terceiro olho fitando o pretérito. É a clarividência retrocognitiva, é um modo de expressar isso. O terceiro olho é o frontochakra. Então, em vez de ele estar olhando para frente, ele está olhando para trás, está olhando o passado. Está vendo o que foi feito aqui com essa consciência, o que ela fez, deixou de fazer. É um processo metafórico, né? Tá. E a outra, na taxologia, da página 11, o item 8. Você podia desenvolver, por favor? Esse é o ideal, né? A clarividência holosférica, para a visualização das repercussões energéticas do clima pensenosférico da consciência, capaz de evidenciar a respectiva síntese mater-pensênica. O que é isso, em outras palavras? Cada um de nós tem vamos dizer assim, um invólucro energético que vai se sutilizando quanto um pouco mais distante do soma. Então, isso é o resultado, é o conjunto dos nossos pensenes. Esse conjunto dos nossos pensenes não é só os pensenes que a pessoa está tendo naquele momento, é fruto de tudo que ela penseniza, do modo como ela penseniza, as tendências do passado, a influência das companhias extrafísicas. Então, quando a gente... E outra coisa, essa síntese, esse saldo, é o resultado que ela chegou até aqui, depois de aos trancos e barrancos na holobiografia, hoje é o que ela tem de melhor para apresentar. Então, quando a gente faz essa sondagem da holosfera, a gente está vendo ali esse resultado. E aí vem o mater pensene da consciência, vem a linha de manifestação, os trafores, às vezes as pendências que ela tem também. Então, saber ler a holosfera é uma coisa, né, valiosíssima, que é o que a gente está interessado em fazer. Eu até coloquei aqui, ó, pegando um gancho, no sábado a gente vai ter esse workshop de clarividência retrocognitiva. E eu coloquei aqui no tópico, exercício do crescendo clarividência facial, pangrafia serexológica, exatamente quando descortina todo o passado daquela pessoa, pelo menos uma grande parte. E aqui tem trinômio, clarividência, holosfera, holobiografia, que é exatamente para trabalhar com isso, para a gente treinar. E eu falando aqui, não fica achando que eu domino isso, muito pelo contrário, mas eu tenho lucidez de que por aí é o caminho. Por que o evoluciólogo chega a uma pessoa, ele já sabe, né? O nível evolutivo, o que fez, o que deixou de fazer, o que precisa fazer na próxima vida, etc. Porque ele vai fazendo essa sondagem na holosfera, ali tudo já está, vamos dizer, plasmado. E a gente vai utilizar a técnica da parasemiologia retrocognitiva, quer dizer, você saber ler os sinais da manifestação atual e enxergar o passado ali. E isso é que é o mais, vamos dizer assim, o mais difícil, que requer mais traquejo, né? Então, nesse workshop de clarividência retrocognitiva, inclusive a Patrícia está com recibo aqui, se alguém quiser fazer a inscrição, é isso que eu ia falar. Tá apontando para mim. Mas a ideia é essa, é exercitar, porque no acoplamentar eu vejo que a grande, vamos dizer assim, chance da pessoa aprender como se faz. Mas aqui a gente quer ver se aprofunda, então a gente vai dar mais tempo do acoplamento, pelo menos 5 minutos. A pessoa vai trabalhar com a outra várias vezes. Antes de fazer a clarividência, ela vai poder fazer uma prospecção na pessoa, poder olhar com calma, analisar, para ela já treinar, porque as pessoas acham que clarividência é só chegar e vai abrir tudo e ela vai aparecer. Não, é uma conjunção, assim, é a soma. Eu estou vendo aqui uma pessoa, eu começo a ver o jeito, e quem é médico já tem a tendência de ver, né, se tem alguma manifestação mais saudável, menos saudável, tipo, se tem algum facies característico, aí entra tudo, altura, roupa, vestimenta, sorriso, entra tudo. E aí começa, com isso já vira rapport para você entrar no processo da clarividência propriamente dita. Então a pessoa vai ter chance de fazer esse casamento da impressão que ela teve com o processo parapsíquico. Às vezes ela vê que não
porque ela não pescou nada. Às vezes ela vê que ela está indo nessa linha. E a gente dá essa informação? Você acha que deve dar? Aí depende de cada caso, tem que ver que informação que vem, né? Como que vai ser dada, se a pessoa tem confiança naquilo que ela percebeu, porque o que a gente fala lá é que a pessoa tem que falar, olha, eu não sei se mas o que eu percebi foi isso, eu vi uma coisa assim, uma coisa assada, não sei se eu estou viajando, mas de repente isso para você faz sentido, eu vi uma pessoa assim, fazendo assim, entendeu? Então isso tudo, por exemplo, a Patrícia uma vez me deu um feedback muito interessante, se tiver errado você me corrige, mas que numa dinâmica que a gente fez, ela me viu como se estivesse escrevendo na pedra, não é isso? E aí eu fui estudar o nome, o litré, lá o prefixo é o mesmo de letra, de literatura, de coisa de escrita. E Pedro também é pedra, é lito. E aí eu falei, uma coisa é escrita, outra coisa é pedra. E ela pegou exatamente essa síntese. Então, para ela, lógico que ela me conhece, sabe que isso tem uma importância. Mas às vezes você vai trabalhar com uma pessoa que você não conhece. Então, é bom dar informação, porque às vezes para a pessoa aquilo vai fechar um ciclo, né? Mas é saber dar. O que não pode é ser taxativo, né? Achar que é só isso. Obrigado, Pedro. Obrigado a você. Pois não. Página 8, Crescendologia, último crescendo. O crescendo clarividência, trirrecepciologia. Você pode me esclarecer? Sim, a trirrecepciologia é um dos fenômenos mais avançados que o professor Valdo coloca no dicionário de argumentos. Não sei se você já ouviu ele falar, mas você começa a trabalhar com a clarividência e você começa a acessar 3 níveis de dimensões diferentes. Às vezes você vê, por exemplo, o amparador que está com aquela consim, amparador direto. Às vezes você vai ver o amparador que está auxiliando aquele amparador, mas o primeiro não percebeu o segundo. E às vezes vai ter um terceiro que está superentendendo essa turma toda. E o clarividente pode ter essa percepção, que é bem avançada. Então você começa a atuar, na verdade, como se estivesse em 4 dimensões diferentes. No intrafísico, isso ele conta que acontecia muito em palestras, às vezes. Ele está dando uma palestra, daqui a pouco ele viu que chegou um amparador. E esse amparador está atuando ali num certo contexto, mas daqui a pouco tem um outro amparador que está inspirando aquele, só que esse primeiro não viu e assim por diante. Então, a clarividência é um fenômeno que ele é muito elástico. Ele ultrapassa essa condição só vamos dizer assim, da percepção visual, do processo às vezes só facial. Ele vai muito além dessa condição. Ok? Professor Pedro, na página 7, 4ª linha, poderia comentar na parafatologia a empatia holossomática extraordinária? Em função disso, quanto mais empatia, quanto mais você se colocar na posição do outro, sentir o que o outro está sentindo, e aí se tiver uma raiz do passado melhor, maiores as chances de você ter uma retrocognição com a pessoa. Estou lembrando aqui que um acoplamentário que a gente estava, o filho do Márcio Alves, o Marcelo, eu não conhecia, mas eu fiz o acoplamento com ele que espontaneamente eu tive uma retrocognição e eu vi a gente como se fosse numa taberna, lá comendo umas coisas, tudo alterado, com uma roupa diferente, bem assim, meio grotesca, mas tudo em função acho que dessa empatia que se processou, o caso aí espontaneamente. Eu não o conhecia, nunca tinha convivido com ele. Quer falar? Com relação, você deu dois relatos aí de retrocognições, aquela do carro, que você estava empurrando do carrinho, e também falou da entrada do ECP2. Nas duas, você também relatou sentidos somáticos, né? Uma, você teve o medo ali do carrinho virar, a outra, você sentiu uma sensação também no rosto, além da euforia que você teve, né? Então, você teve uma certeza íntima que era uma retrocognição sua. Como é que você começa a distinguir quando a gente tem retrocognição da pessoa? Porque às vezes pode acontecer, e eu não sei se essa sensação somática ou emocional vai ser tão forte, né? Porque nas duas eu me via, então é mais fácil porque já vê que é você, né? Mas, por exemplo, nessa do ECP2, esses dois são exemplos de uma outra coisa que eu estou escrevendo, que é a retrocognição vígil, que acho que é a mais difícil, que você está na vigília física e você tem a retrocognição. Nessa do ECP2, você entra naquele tudo muda. Eu me vi entrando num processo como se fosse de um mosteiro, mas uma nave lá, um processo muito grande.
E as pessoas estavam me esperando, e eu ia falar alguma coisa ali, e eu era como se fosse uma autoridade ali, acho que porque eu era muito idoso, sei lá o quê. Eles estavam esperando, e eu ia falar uma coisa que eu sabia que ia impactar, e eu já estava meio que contente por aquilo que eu tinha decidido falar, e eu mancava e tinha uma pessoa que ia me ajudando. E foi exatamente o que aconteceu no CP2. Eu entrei, como a gente não enxerga nada, porque você sai da luz para o escuro, uma pessoa me deu a mão, e eu, quando fui ali, aquilo tudo começou a acontecer. E nesse, eu via que tinha gente do SCP-2 que estava nessa retrocognição. Isso você tem a informação. Até falei com uma pessoa, essa pessoa, hoje em dia, não está mais próxima de mim, porque ela começou a mexer e se sentiu mal. Mas você tem essa sensação, o que é seu, o que não é. Por exemplo, em Salvador, a Patrícia está lá fazendo a MBE, eu estou quieta, daqui a pouco a mesma coisa. Some tudo, eu vejo lá 2 reis, uma rainha muito altiva e um rei meio assim, jogado lá, mas recebendo aquelas, não sei o nome disso, mas aquelas oferendas que traziam das colônias, que tem, sabe? Parece em filme, eles ficam lá, entra lá, a pessoa com um macaquinho que trouxe lá do Brasil, outra com ouro, não sei do que, outra com colar, não sei da onde. E aquilo eu não tenho certeza se era meu, eu acho que era do grupo, porque eu vi umas pessoas do grupo, mas eu não posso tirar meu corpo fora. Mas você me falar, eu não me localizei ali. Mas 2 pessoas que estavam no curso, eu vi naquele coisa. Então, às vezes você tem certeza que é sua, às vezes você fica na dúvida, às vezes, quando é clarividência, você vê, vamos dizer, que aquilo não te pega muito, que eles estão mexendo com a pessoa e aquilo abre, aí às vezes você vê que é da outra pessoa. Então, tem experiências que às vezes não fica tão claro. Então, eu queria até perguntar sobre isso mesmo, Pedro. A questão de você reconhecer uma energia, se você já não conhece isso já do passado. Porque o fato de você ter visto, teria assim, alguma ligação, você até falou que não sabe, né? Isso. Mas, geralmente, quando você identifica uma energia, você já tem esse conhecimento, enfim, para poder reconhecer, reconhecer, né? Isso, mas existe também, isso é assim, é a conduta padrão, mas existe a exceção de você estar vendo um filme que não tem nada a ver, que os amparadores mostraram ali. Por exemplo, uma vez no SCP-2, mesma coisa, eu estou lá energizando o povo, daqui a pouco eu entro numa moça que eu nunca vi, eu começo a ver um enredo todo nos Estados Unidos, século lá 18, 19, a menina ia casar, tudo certo, aí acontece um fato que ela se envolve com outra pessoa que ela nem queria, aquilo foi um escândalo, a menina teve, hoje, em função do caso, do modo como ela estava hoje, tem a ver com isso, mas eu não tinha nada a ver com aquele fato, eles me mostraram para eu entender o que eles estavam fazendo ali. Então eu tenho certeza que aquilo ali, a minha participação é muito pouca. Essa lá, que era coisa de Portugal, eu fico na dúvida, porque eu não tive essa certeza que não era. Mas você está certa, eu parto sempre do pressuposto, assim, o que eu tenho que ver com isso? É aquela questão de você ter, assim, o melhor rapport de assistência naquele momento, né? Não, só para complementar essa discussão, essa questão do que é auto e hétero, né, eu acho que não custa a gente lembrar a questão do registro e do grupo também, né, porque às vezes você tem aquela lembrança, realmente não sabe, né, o quanto que você estava ali ou não estava, mas a ideia do registro, da continuidade, da repetição de várias vivências parapsíquicas, e anotando e checando os dados, e também o grupo. Né? Eu vejo que a dinâmica parapsíquica e o acoplamentário são duas atividades em grupo que ajudam muito nesse sentido, né? Porque no acoplamentário a pessoa está lá e muitas pessoas falam de um evento com aquela pessoa, ou na dinâmica a mesma coisa. Isso. Né? E no tempo, né? Porque ela vai... repete. Tem outro grupo, outra turma, aquilo tende a se insinuar, vai de novo, a pessoa acaba, fala, pô, tem alguma coisa aí para eu ver, né? Então, aqui ele pergunta também nessa condição da empatia, é possível ter esse sentimento elevado e empático na relação com o duplista? É o ideal, né? É o ideal. O que é bacana de fazer gancho aqui é ver a linha holobiográfica dos duplistas, que é o duplo karma, né? Isso aí a gente, na Conceptivos, quer, quando tiver tempo e perna, né, e gente, poder mexer com essa condição. Porque aí você vê a linha que fez com que aquelas 2 pessoas se aproximassem, né? A gente está vendo o caso agora, né, também com o professor Valdo, né? Já tem a ficha ali, já sabe o processo do Egito, por exemplo, que une, né,
os dois. Na parafatologia, página 7, final da segunda linha, de baixo para cima, gostaria que comentasse as nuances retrocognitivas. Essas são as mais interessantes e as mais difíceis. Eu não sei se eu coloquei aqui. No paradoxo, eu botei o paradoxo mega fenômeno maxi descrição. Esse é o paradoxo que eu mais gosto, porque os eventos, os fenômenos, as ocorrências, as sincronicidades mais avançadas são as mais sutis, são as mais despercebidas, são as mais assim, que as pessoas não dão valor. Por exemplo, às vezes a pessoa tem o mesmo nome da última vida. Aquilo é óbvio, está escancarado, está na cara dela, mas ela não dá valor, ela não pesquisou, ela acha que é impossível, ela nunca nem deu valor para isso. É um exemplo. Por isso que no técnica lá da identificação da retrosenha pessoal, no curso, a gente coloca lá para a pessoa investigar o nome. Pelo menos ela tem aquela sinapse, sabe? A raiz, se aparecer alguma coisa nesse sentido, ela pode usar. Pedro. Pois não, Thiago. Só a questão do nome aí, é exatamente o mesmo nome ou o nome em algumas outras? Pode ser. Ou o sentido do nome? Pode ser o sentido pode ter a ver com Mater Pensene, ela tem que destrinchar, até chegar a uma coisa esdrúxula de realmente ser o mesmo nome. Esse caso mais recente, não sei se você está acompanhando, o nome da Consinha atual é o título de um romance que ela escreveu no passado. Sim. Então, é o mesmo nome. Então, você vê, o nome, a onomástica, de algum modo, acabou, né, predominando. Sim. Então, tem que pegar o nome e não ficar só com uma abordagem linear. Tem que ampliar e com muita criticidade, sem forçar a barra. Não é, ver se tem, se não tem, mas aquela informação fica ali rodando para, se acontecer alguma coincidência, ela usa isso como mais um fator. Né? E uma coisa, quando vocês estavam comentando aí sobre a questão do comportamento, né, que não muda de vidas em várias vidas. Porém, se teve um curso intermissivo recente, teve um SBREG, aí fica mais difícil. Isso. Nesse sentido, então, as pessoas estão mais próximas à dupla evolutiva, os familiares devem poder ajudar mais, porque tem aquela nuance que a pessoa não mostra no dia a dia, mas... Perfeito, é exatamente isso. Então, tem que investigar. Nessas pesquisas que a gente faz de personalidade consecutiva, a gente expande um pouco para os convivas, né, para esse povo dupla, porque senão a própria pessoa nem se enxerga mais, né? Ela não tem condições. Então, e a pessoa pontua, olha, aquela vez que aconteceu aquilo, é exatamente o que falam dessa personalidade do passado aqui. Então, isso é um ponto de contato. Tá. Tem que ter isso, sim. E só um pouquinho, a última pergunta aqui, na parafatologia, a última linha, você fala assim, a fáceis retrocognitiva, potencializando as evocações serexológicas. O que é essa fáceis? A fáceis esse é um termo da medicina que muitas doenças acabam fazendo com que a pessoa adquira um rosto típico, né? Então muita gente conhece a pessoa que tem problema de tireoide, hipertireoidismo, fica com aqueles olhos esbugalhados, por exemplo, pode ficar com um papo ou não, e tem várias. Então, a medicina já tem esse modo de pensar. E na retrocognição acontece isso. Existem algumas pessoas que, em função da paragenética ser muito forte, elas imprimiram um rosto do passado no rosto atual. Isso pode ser de caso pensado ou não. Então, também é um caso que a gente está estudando, da pessoa que, se você olha hoje, é a cara de uma pessoa lá de muito tempo atrás. E, ao que tudo indica, ela fez isso de caso pensado. No curso intermissivo, ela começou a trabalhar para fazer assistência, caiu a ficha, né, das besteiras que fez no passado, assumiu isso e está pagando o preço agora. Então, o que costuma acontecer? As pessoas começam a aparecer, as pessoas daquela época. E aí ela vai melhorando, vai fazendo assistência. Então, é como se fosse uma técnica assistencial baseada na forma, na aparência. Okay? Ô Pedro, ainda com respeito ao nome, eu lembro que uma vez o professor Valdo me perguntou como é que é meu nome num outro idioma, como é que me chamavam lá. Perfeito. E é interessante porque, às vezes, é a pronúncia, o nome é igualzinho, é Perfeito. Impressionante. Perfeito. É isso aí, às vezes é o modo de falar que vai fazer com que o processo mnemônico ocorra e a pessoa vai ter ali um link, né, uma linha para... É bem interessante isso aí. É isso, mas tem que pegar o nome e fazer essa abordagem ampla, inclusive em outros idiomas, bem lembrado.
que mais? Comentário. Hoje sei de onde vem minha consciencialidade investigativa e meu jeitão introspectivo sadio de ser, que não é só genética, e sim da paragenética. Beleza, parabéns. Realmente você é questionador, né? Você sempre pergunta. Poderia explicar, expandir a frase enfática? A ideia da frase enfática é a pessoa fazer correlação entre a assistência que ela faz e a retrocognição, principalmente a partir da TENEPS, para ela deixar de ser jejuna. Tem muita gente que eu vejo que fala assim, mas eu já tenho tanto problema nessa vida, por que eu vou querer saber da outra vida? É exatamente para melhorar esses problemas, para você entender o porquê que eles acontecem, por que você está atendendo esse povo, por que tem, às vezes, essas questões familiares, essas questões somáticas, essas questões, vamos supor, de doença, seja lá o que for, a retrocognição dá, assim, um alívio para a pessoa. Ela fala, nossa, agora eu entendo. E, até certo ponto, é como se ela estivesse no extrafísico, no curso intermissivo, porque lá a gente tinha essas informações e muitas vezes programou ou sabia que alguma coisa ia acontecer nesse sentido. Quando ela acessa de novo, ela tem, paradoxalmente, um alívio. Apesar de saber muita coisa teoricamente difícil, negativa, ela fica mais aliviada. Esse último caso que a gente está comentando, a pessoa falou exatamente isso. Soube do mega esbregue, mega melex, mega melancolia extrafísica, mas estava super feliz, super eufórica, porque agora as coisas se encaixam. Então a retrocognição, ela coloca os pingos nos is. Eu estou falando ultimamente que, na verdade, todos nós que não temos retrocognição, ou muita retrocognição, é como se a gente vivesse com um Alzheimer coletivo, né? Porque às vezes você está convivendo com uma pessoa que foi sua mãe no passado, mas você não tem noção daquilo, você fica, oi, prazer, mas aquela pessoa às vezes está convivendo com você há milênios, então é como se fosse um Alzheimer. Você então, buscar desvendar e lembrar disso é na verdade o processo mais sadio, né? Você quebrar com essa tendência mais nosográfica. Então fugir da retrocognição é negativo, a pessoa está tirando o corpo fora. Professor Pedro, em Pensenologia, página 7, última linha, poderia comentar como ocorre a polarização lúcida do alto mater pensene, catalisando sincronicidades retrocognitivas? Aqui é justamente quando a pessoa já tem noção dessa linha de manifestação da holobiografia, alguma coisa do passado ela sabe que ela mexeu, e ela começa a intensificar isso na proex atual. Então ela vai ser líder de algum grupo, de alguma IC, vai escrever sobre aquilo, ela vai tentar convergir o máximo naquela linha. Isso movimenta as energias. Com isso, os amparadores têm como trazer as pessoas daquela linha, daquela tendência, do passado daquela pessoa. Então ela funciona como se fosse um imã. As pessoas começam a reencontrar esse líder, elas começam a reconhecer esse líder. Então isso começa a ter várias sincronicidades. Uma experiência que você tem aqui começa a casar com uma série de outras, como essa que eu comentei, por exemplo, do soldado romano. Naturalmente, aquilo começa a ocorrer em série. Então, essa aqui é a ideia. Para isso, a pessoa tem que pagar o preço de intensificar mais a manifestação dela na proex atual. Na parapatologia, página 7, primeira linha, poderia explicitar a vivência da evidência parapsíquica passadológica? É essa a ideia. Você ter o fenômeno parapsíquico, obviamente que a gente não vai querer conduzir para a retrocognição, mas você tem que estar aberto para perceber a causa daquilo. Uma das coisas que eu acho mais interessantes, não sei se é porque eu sou médico e há uma tendência dos médicos quererem saber, né, as causas das doenças, enfim, querer resolver o problema, querer ir para a terapia. O mais interessante que eu vejo é quando você consegue perceber a causa de um assédio, o enredo daquele assédio, por que houve, por que ela consegue estar perseguindo aquela outra. E muitas vezes os assediadores são os primeiros a falarem e deletarem. Então, como aquilo tudo está no holopensene assistencial, e nesses cursos de campo os amparadores às vezes trazem essas consciências para serem atendidas, aquele holopensene daquela consciência você às vezes consegue captar e entender aquela história, aquele romance, aquela tragédia, aquela tragicomédia, seja lá o que for. Mas é muito interessante essa condição de você poder pegar a causa lá do passado, do porquê que aquelas coisas estão acontecendo hoje. Professor Pedro, em Ciclologia, página 8, no ciclo de 2 minutos durante os experimentos do acoplamentário,
Poderia ampliar por que são 2 minutos? Isso é em geral. Quando a turma está cheia, foram feitos vários experimentos e se chegou à conclusão que esse era um tempo médio adequado para se dar a oportunidade para todas as pessoas poderem passar na experiência. Quando tem menos gente na turma, às vezes a gente dobra esse tempo, às vezes a gente faz de 3 minutos, às vezes a gente faz de 4, mas o padrão são 2 minutos em função disso, um processo logístico, um processo mais prático, funcional. E em taxologia, página 11, itens 6 e 7. Qual a diferença entre hipnagogia e hipnopompo, que a gente já comentou? Numa você está acordando, noutra você está dormindo. E é importante colocar isso no contexto da TENEPS. Às vezes na TENEPS acontece isso. A pessoa às vezes pode ter como se estivesse pegando no sono e nessa transição é que ela consegue ter a experiência. Professor Pedro, gostaria de saber por que eu tenho premonição do que vai acontecer. Às vezes tenho até medo de mim. Por que tenho isso e como administrar? Isso é uma bênção, aí, falando até um trocadilho com o seu nome. Eu acho que isso é uma bênção. Em geral, quem tem isso espontaneamente é porque já mexeu com isso no passado. Então você já tem, a priori, sem te conhecer, tem que investigar mais, mas se realmente for assim, é uma linha pela qual você já vem trilhando. E às vezes nessa vida você não teve a oportunidade ainda de se reeducar nesse sentido, de saber tirar partido disso. Então, quando a gente falou de trafor parapsíquico, às vezes esse pode ser o seu trafor parapsíquico, o seu talento maior em termos de parapsiquismo. Então, por que tenho isso? Porque você já mexeu com isso. Como administrar? Anota, escreve, vê como você pode atender as pessoas, como pode ajudar as pessoas, como falar, né, com as pessoas. Às vezes são informações, eu sei, impactantes, informações que podem envolver dessoma de outras pessoas, então você tem que começar a ter know-how para isso. Então, Pedro, pois não. Eu queria aproveitar, pegar esse gancho aí, desse rapaz falando aí sobre esse tipo de premonição. Quando a pessoa tem assim, uns flashes, que depois assim, de no máximo uns 15 a 20 minutos, acontece aquilo que ela viu, aquela pessoa, determinado assunto, sempre assim, nesse período de 15, 20, 30 minutos. Porque tem outras pessoas que eu sei que têm essa mesma possibilidade, mas um dia, 2 dias, 1 ano, sei lá, e vai. Uhum. E quando é esse período curto de tempo? Em que você vê a pessoa, é isso? Isso, vê determinado assunto que você vai falar com ela. Sim, isso às vezes pode ser dejaísmo, pode ser, tem que caracterizar bem o fenômeno. Aí você tem que fazer isso que eu estava falando, saber tirar partido disso. O que você vai fazer com isso? É para abordar, não é? Às vezes é para te dar força, você ficar mais seguro com isso, mas a tendência é você expandir. Por exemplo, no caso da TENEPS é bem típico isso. Às vezes a TENEPS, a pessoa que faz TENEPS, os amparadores conseguem ter ali na TENEPS um ambiente para a pessoa poder fazer esse desenvolvimento, entende? Ela consegue ter mais ideias, inspiração dos amparadores para poder entender esses fenômenos que acontecem com ela. Então, okay? Tá, obrigado. Professor Pedro, você já teve retrocognição dando aula de conscienciologia no extrafísico em Comunex parecida com a do nosso lar? Alguma coisa assim. Tanto que eu falo que as minhas retrocognições sempre foram intermissivas. Agora que eu estou tendo mais retrocognição de retrovidas. Mas na adolescência inteira era muito mais desse período intermissivo, que hoje eu sei que foi um período um pouquinho mais dilatado, que acho que isso também ajuda. Professor Pedro, na página 7, terceira linha, de baixo para cima, poderia explicar a agudeza parapsíquica frontochacral? Como uma consciência poderia desenvolver essa atitude recém-descoberta? Eu acho que é treino, tentar ter essa manifestação mais ordinária e não extraordinária. Quer dizer, aquilo tem que ser um processo mais funcional. Então, todo encontro que você tenha com uma pessoa, seja conhecida ou não, tentar ver qual que é o nível de agudeza do frontochakra, qual que é o nível de ativação do frontochakra. Você já percebe a aura da pessoa, você percebe se tem consciência com ela, você muitas vezes percebe a mensagem que essa consciência quer passar ou não. Tudo é muito rápido, tudo é muito intrafísico ainda. Então eu acho que com esse treinamento, com essa repetição, nós vamos chegar nesse nível, para poder fazer essa sondagem, assim, o whole pack. Não só sondar a pessoa intrafisicamente, mas sondar toda a manifestação parapsíquica que esteja ocorrendo ali ao redor.
Professor Pedro, que técnicas indica para o aprofundamento da retrocognição? Poderia ser a partir da clarividência anímica? Clarividência anímica, se eu estou entendendo, muitas vezes é o processo de, às vezes com espelho, né, a pessoa fazer essa condição. Pode ser, mas o ideal da retrocognição é o verbete que eu vou defender no sábado, eu acho. Essa anímica que você está falando é a projeção consciente retrocognitiva. No sábado a gente vai poder falar sobre isso, porque aí é barba, cabelo e bigode. Fora do corpo, você está acessando muito mais diretamente a holomemória pessoal e, eventualmente, de uma outra pessoa com a qual você esteja trabalhando. Então, a técnica melhor é a projeção consciente, sair do corpo lucidamente e lá ter a retrocognição, buscar ter a retrocognição. Uma vez iniciado o processo de clarividência retrocognitiva, como posso fazer para buscar as informações holobiográficas a partir da vontade? Você tem que ter algum link, algum fio da meada, alguma consim-alvo, muitas vezes. Essa consim-alvo que eu estou chamando é o seguinte: alguém representativo na história que possa ser representativo daquele período, ou você vai estudar uma época, ou você vai estudar uma etnia, ou você vai estudar uma cultura. Então, as informações holobiográficas, você tem que apelar para a história, porque estudando a história, você começa a munir o seu cérebro com informações daquela época. Eu não sei se você sabe, mas nós vamos ter aqui em junho do ano que vem, na primeira semana, o baile retrocognitivo, o primeiro baile retrocognitivo proposto pelo professor Valdo para consecutivos poder organizar. Nesse baile, as pessoas só vão poder entrar se elas estiverem paramentadas com uma vestimenta de época com a qual a pessoa se sinta bem. A ideia é a pessoa descobrir essa linha do passado, ver uma personalidade, pode ser conhecida ou não, pode ser só um personagem do passado, e que ela vai vir com aquela roupa. Então isso vai ajudar a trazer as informações, porque um vai lembrar do outro, isso vai repercutir na memória de todos nós. É como se a gente fosse fazer um retrocognitarium grupal e outra coisa, dinâmico, é um parapsicodrama. Então, se você tiver interesse, busca saber sobre isso. Vai ser na época de Corpus Christi do ano que vem, que é quando tem o encontro dos voluntários do Instituto aqui. Já na fundação da Consecutivos, aproveitando o gancho aqui, eu queria convidar toda a comunidade, no dia 14 de dezembro, aqui tem um convite, nós vamos fazer o lançamento oficial da Associação Internacional de Pesquisas Serexológicas e Holobiográficas. Já nessa fundação, os voluntários já vão estar a caráter com algum tipo de personalidade do passado, ou seja, com a indumentária, com a vestimenta de época, para já dar o clima. Por que isso é interessante? Estava até comentando hoje com o professor Valdo de manhã na Mini. As pessoas às vezes têm receio, têm pudor, têm vergonha de pagar o mico, de colocar ali uma roupa de época. Mas a ideia é para a pessoa ver na holobiografia qual foi o momento em que ela se saiu bem, que ela, às vezes foi a vida que ela conseguiu entrar no curso intermissivo, que ela teve um nível de complexos maior, que ela foi completista. E extrafisicamente nós vamos precisar fazer isso para fazer assistência. É muito comum você extrafisicamente se plasmar, às vezes de um romano antigo lá, quando você vivia em Roma, para poder falar com aquela pessoa que ainda está naquela época, com aquela mentalidade, com aquela ideia daquela época. Então essa plasmagem é o que nós vamos tentar fazer aqui no intrafísico, num clima cultural, histórico, num clima mais ameno, que as pessoas vão poder se reencontrar trajadas com roupa de época. Então, já na fundação, a gente vai procurar dar esse toque. Mas não perca a primeira semana de junho do ano que vem. Outra pergunta aqui, para a gente ir finalizando: as imagens da clarividência retrocognitiva dizem respeito necessariamente a consim clarividente, é o que a gente estava falando? Não, necessariamente não. Poderia, por exemplo, essa consim acessar a memória de outra consciência próxima a ela? Pode. É o que a gente chama de hetero-retrocognição. Nós partimos do pressuposto que os parapsíquicos veteranos têm isso. E às vezes não tem diretamente ligação com ela. Por exemplo, você lembra de uma vida que você às vezes não estava naquela vida. Você pode ter relação com a pessoa, mas não necessariamente você está lembrando de uma coisa que diga respeito a você. Pode ser só daquela pessoa. Tenho interesse em estudar o parassociograma do Littré. Está vindo aí? Quer sentar aqui? Este trabalho será disponibilizado online?
Você entendeu a primeira pergunta? Tenho interesse em estudar o parassociograma do Littré. Este trabalho será disponibilizado online. Como foi abordado o tema do parapsiquismo pelos escritores próximos e por ele mesmo? O parassociograma do Littré, em princípio, agora a curto prazo, não vai ser disponibilizado online, porque está sendo feito um trabalho, está sendo escrito um livro que vai ser disponibilizado. Depois que essa informação estiver disponível, porque ela mexe com várias pessoas, a gente vai ver como é que faz para disponibilizar. O tema do parapsiquismo. O Littré era positivista, ele estava preocupado em defender a ciência, a mentalidade científica, contra todo tipo de religiosismo, de misticismo, de manifestação desse tipo. Então, o tema foi abordado por ele nesse aspecto, muito com viés biológico, biologisticida, vamos dizer assim, muito em função do processo da mente, que esses parafenômenos eram decorrentes do processo cerebral. Agora, ele não teve muito tempo para mexer com isso, porque ele estava escrevendo lá o dicionário, mas toda a formação dele foi nesse sentido de defender mais o processo da ciência, e aí teve essa consequência de ir, até certo ponto, ir contra a manifestação parapsíquica. Pessoal, queria convidar a todos a informar da publicação dos 500 verbetógrafos. A Enciclosapiens comunica aos autores de verbetes da enciclopédia que está organizando a publicação de livro-memória com os primeiros 500 coautores da Mega GESCOM. E eu lembro que tem muita gente boa e antiga da Conscienciologia que ainda não escreveu verbete, é uma vergonha, eu acho. Se você possui verbete publicado e defendido no tertuliário e não recebeu mensagem solicitando encaminhamento de informações pessoais para essa publicação, entre em contato com a Enciclosapiens por meio do endereço 500 verbetógrafos, 500 é o número, verbetógrafos@enciclosapiens.org, lembrando que Enciclosapiens é com Y, 2 S. Ou acesse o site da ICGE e procure o link Enciclopédia. Então, vale a pena. Eu acho que nós estamos chegando já aos 500 verbetógrafos. Você sabe quantos tem? 400 e lá vai fumaça, né? As pessoas vão ficar... Algumas pessoas, infelizmente, acho que vão ficar de fora. Em Pedro? Pois não. Na página 10, no item 6, nas paracompanhias, você já falou aí, comentou sobre eles? Esse tema aí? Ampassão. Aqui, ó, nessas fases, é um modo didático que eu achei para colocar o que eu tenho de experiência do acoplamentário. Então, rapidamente, você primeiro treina o que é essa percepção do campo, do acoplamento. Você instala um campo com uma pessoa, daqui a pouco você começa a sentir o que a pessoa está sentindo e começa a ver a manifestação das energias, da dimenera, às vezes fica tudo branco, algum biombo energético, enfim, um efeito negativo, etc. Daqui a pouco começa a mudar a face da pessoa na sua frente. Você está olhando para a pessoa começa a adquirir uma outra face. Nesse momento, a sua parapercepção está expandida. Então, você está percebendo ali, mas o parapsiquismo dá essa possibilidade de você perceber outras coisas. Então, é comum você estar aqui trabalhando com a pessoa, estar olhando com a pessoa, mas a sua psicosfera está como se estivesse fazendo sensoriamento de todo o campo. Então, nesse momento, vai se intensificando. Às vezes, é quando eu percebo que entrou uma consciex ou um grupo de consciex por ali, ou por aqui, ou lá por trás. É quando há essa intensificação. E aí vem as paracompanhias. Você começa a ver quem está com a pessoa. Se é amparador, se ela está sendo assistida, se tem consciex para ser assistida. Se não tem nada a ver com aquela consciência que está na sua frente, é coisa do campo mesmo, que eles trouxeram para aquelas consciex passar no campo. Então, essas paracompanhias têm o habitual, o habitué, que está com a pessoa, e tem o eventual, que é em função só daquele momento, daquele curso que eles trouxeram em função disso. Se a coisa prossegue, você consegue muitas vezes ter a intercomunicação. A consciex quer passar uma mensagem, então aquilo muitas vezes vem em bloco para você. Ela quer passar uma mensagem para o coadjutor, ou para o grupo, ou para você mesmo. Então, isso às vezes vem. E aí, intensificando, você às vezes vê a pessoa com outro corpo, uma retrovida, você às vezes pode ter essa vidência da retroface, pode acessar um flash retrocognitivo, como eu dei o exemplo lá da taberna. Aquilo eu não tive mais informação, eu só nos vi lá fazendo uma refeição com aqueles trajes típicos lá. E aí, o que a gente, assim, um sonho de consumo é essa pangrafia serexológica, que é um verbete da enciclopédia, a pangrafia grupocármica. A percepção em bloco de enredo holobiográfico complexo envolvendo determinado grupo de convivência dos coadjutores, que é a paracosmovisão retrocognitiva.
Então ali você tem ali, sabe, devassou. Você vê, não é mais um flash, você vê um enredo inteiro, você vê uma história, você vê uma coisa como se fosse um início, meio e fim. Você capta a mensagem daquela informação. Então as paracompanhias são muito importantes porque muitas vezes elas é que potencializam a retrocognição, elas é que, vamos dizer assim, que causam a retrocognição. Nessa experiência toda aí que a gente tem com a complementar, eu já percebi que tem um homem, ele é muito alto, que tem uma cabeça grande, assim, que é como se ele fosse técnico em holomemória. A sensação que eu tenho é que ele mexe com isso. Então, quando eu percebo, eu vejo que vai ter alguma insinuação retrocognitiva, pelo menos eu fico mais atento, né? Outra coisa, professor Pedro, em parafatologia, 5ª linha, de baixo para cima, poderia comentar as retrogescons, transmitindo a mensagem diretamente da ex-consim para a neoconsim, em autorrevesamentologia? Sim, se você pega uma retrogescon, quer dizer, uma retrogestação consciencial, um livro seu que você mesmo escreveu no passado, a informação cai no seu colo, ela vem direto para você. Então, vamos dizer, o Pedro menos 1, passando a informação para o Pedro 0, Pedro 1, Pedro atual. Então, é a retroconsim e a neoconsim. Isso, no passado, a gente fazia de modo muito ainda incipiente. Agora, a proposta é que nossos livros dessa vida funcionem como cápsula do tempo para a gente poder lembrar de tudo isso que a gente está falando agora. E no passado não havia tanta liberdade, tanta informação. Outra coisa, a gente não tinha um grupo para poder debater essas ideias, tudo era feito de modo muito individual. Então, é muito mais difícil isso acontecer. Mas já acontece. O livro que a professora Jaqueline traduziu do Littré, que a gente vai publicar agora, ano que vem, já está nas últimas revisões, é exatamente isso. É um livrinho pequeno, né, um artigo, mas que fala de como ele escreveu o dicionário. Então, para mim, tem uma repercussão, uma importância muito grande, às vezes até maior do que outros livros que ele já escreveu. E aqui, professor Pedro, baseado em uma experiência exposta anteriormente, a do carrinho, isso não poderia ser um tipo de psicometria? Acho que não. Como identificar os diferentes fenômenos? A psicometria, ela é de algum objeto. O carrinho ali não funcionou como psicometria, só se fosse um carrinho antigo, se fosse um carrinho aos moldes do que eu percebi lá no passado, que eu estava empurrando, era um carro todo feito de madeira, com as rodas grandes, eu empurrando uma coisa muito pesada embaixo do sol. É diferente, o carrinho é simplesmente uma conexão. O fenômeno da psicometria é quando você pega um objeto qualquer e o objeto é capaz de fazer você lembrar do passado, principalmente se ele tiver uma conotação do passado, né? Porque às vezes você vai perceber no objeto a história do objeto, de quem foi aquele objeto, pode ser uma clarividência que você tem, não, esse objeto pertenceu a uma família assim, eu vejo ele numa casa assada, eu vejo que ele passou não sei por onde, e se ele tiver uma conotação retrocognitiva, aí sim. Nós estamos reformando a sede da Consecutivos, que vai ser a sede da Consecutivos no discernimento, e lá nós vamos ter alguns objetos com essa conotação, né, que possam dar essa conotação retrocognitiva, porque às vezes o objeto pode funcionar como um gatilho holomnemônico, ou seja, um gatilho retrocognitivo. Tudo bem? Então, finalmente, só queria convidar a todos, clarividência retrocognitiva, no sábado, a gente vai dar esse curso ao longo do ano que vem inteiro, mas amanhã vai ser a segunda edição, depois de amanhã vai ser a segunda edição, no sábado à tarde, de 15 às 19h30, com intervalo para o coffee break. E no Retrosenha nós vamos ter em janeiro. Muitas pessoas estão perguntando, pedindo para a gente identificar, para a gente falar. Dia 9 de janeiro, nesse final de semana, é a identificação da Retrosenha pessoal, 9, 10 e 11. Ok? Queria agradecer a presença de vocês, muito obrigado, os teletertulianos também, e a gente chama os comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 26 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 40 perguntas online. Hoje teremos 4 recados. Rose Victoriano, com a técnica de mais um ano de vida. Dalva, programação de dezembro do CAEC. Malude, semiótica, Pisciana e a descrenciologia. Elisa, identificação da retrosenha pessoal. E Amin Lascani, escola de parapsiquismo.
Boa tarde a todos. Estou aqui para convidar os tertulianos e teletertulianos para o Laboratório Grupal da Técnica de Mais um Ano de Vida. O Laboratório Grupal é um curso de 1 ano que ocorre aqui no CAEC. Ele está dividido em 4 módulos e terá início no dia 9 de janeiro de 2015. O participante poderá contar também com a tutoria, o auxílio dos professores que irão orientá-lo nesse curso, que é teórico e prático, durante todo o ano, a fim de que a pessoa chegue ao final do curso como completista na técnica do Ano Mais de Vida. As informações e inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC, pelo telefone, código de área 45 3525 2652, ou pelo e-mail caec@caec.org. Muito obrigada. Boa tarde. O CAEC convida todos para participarem dos eventos de final de ano e início de 2015. A programação de dezembro consiste dos seguintes eventos. 6 e 7, teremos Paremiologia Pensatas em Ação. Dia 14, teremos a prova da Conscienciologia. 15 a 18, curso Pré-Fórum Tenepsologia. 19 a 21, 10º Fórum da Teneps. E dia 20, teremos o lançamento do livro Teneps, Interassistência Consciencial Avançada. 26 a 28, o acoplamentário com tema Teneps. 29 a 31, Desperticidade com Epicons, Moacir Gonçalves e Everton Santos. Em janeiro, 2 a 4, Reciclagem das Posturas Monárquicas. E em seguida, no período de 9 a 11, Técnica de Mais um Ano de Vida. Mais informações, procure a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. A Reconsciência convida os tertulianos e os paratertulianos para o curso especial em comemoração ao centenário do legado de Charles Sanders Peirce. O curso faz uma releitura conscienciológica da semiótica peirciana com foco no desenvolvimento da cientificidade multidimensional. No curso, a semiótica peirciana e a descrenciologia, que será realizado nos dias 6 e 7 de dezembro, sábado e domingo próximo, no Hotel Mabu Interlúdio. O objetivo é aprofundar as bases epistemológicas peircianas, extrapolando-as por meio do paradigma consciencial, contribuindo para o desenvolvimento da autocientificidade multidimensional. Durante 2 dias, o curso irá correlacionar de modo pragmático estas abordagens às autopesquisas dos alunos, no que se refere ao princípio da descrença, à inteligência evolutiva e aos processos de significação lógica e cognição. Para saber mais informações na Reconsciência, fone 45 9993 2000, e-mail reconscientia@gmail.com ou pelo facebook.com/reconscientia. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Consecutivos, convido a todos para o curso Identificação da Retrosenha Pessoal, que está previsto para os dias 9, 10 e 11 de janeiro de 2015, aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. Esse curso aprofunda o conceito teático da retrosenha e a retrovida crítica, ajudando o aluno a fazer levantamento técnico dos principais elementos que constituem a própria retrosenha holobiográfica e a importância dela para o contexto proexológico atual. Lá no curso são trabalhados de modo prático 5 variáveis: a parahistoriometria, autobiografia atual, megatrafor pessoal e clarividenciometria e grupocarmologia. O curso oportunizará ainda a exposição de casos práticos entre professores e alunos, a fim de facilitar a compreensão metodológica do curso.
Então, as inscrições podem ser realizadas diretamente no site da Apex, no www.apexinternacional.org, ou com voluntários da Consecutivos, Luciana Lavor ou Patrícia Pialarice. Muito obrigada. Boa tarde. O nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter a 4ª turma, que vai se iniciar em janeiro de 2015. Essa modalidade da escola tem a duração de 1 ano. Ela é composta de 3 módulos presenciais, que ocorrem aqui no CAEC. Cada módulo desse tem a duração de 5 dias. Vão acontecer esses módulos em janeiro, julho e depois janeiro de 2016. E entre os módulos, tem uma série de atividades que os alunos podem fazer na própria cidade onde eles estiverem. Essa escola de parapsiquismo, ela é baseada no conceito de competência. Foi feita uma adaptação para as competências parapsíquicas e a metodologia parapedagógica é baseada no desenvolvimento dessas competências. São, ao todo, 21 competências parapsíquicas e o aprendizado é progressivo. Começa-se com competências mais básicas até chegar às mais avançadas. Só para ter uma ideia, aqui no final do curso tem semipossessão benigna, instalação de campo energético interassistencial, telepatia, arco voltaico e outras competências. Os módulos são mais práticos, cerca de 90% a 95% são práticos, tem pouca teoria. E quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC, o número de vagas é limitado, nós estamos nas últimas vagas. O telefone é 3525-2652. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Autoenganologia, pela especialidade Errologia, com o verbetógrafo João Paulo Costa. Obrigada a todos.